eu engravidei do meu segundo, já tenho engravidei do meu segundo filho. Tomei a decisão de fazer a laqueadura, pois só queria 2 filhos. E como era um menino, já tinha uma menina, faria um casal, né? Fiz a laqueadura até então. Uma gravidez que a gente não esperava. Foi uma surpresa muito grande, né? Foi um impacto muito grande. Para ela, de início, foi difícil aceitar, mas depois a gente começou a entender que realmente era um propósito de Deus na nossa vida, o Pedrinho ter vindo, né? Ele passou 15 dias com o bracinho na tala, porque até então a gente achava que era um deslocamento do cotovelo. Então, quando ele tirou, que o médico, o ortopedista que atendeu ele, falou pra gente que teria que se investigar mais, que iria encaminhar a gente para o HCP, que é o Hospital do Câncer do Recife. Foi um choque já ali. Mas até então a gente naquela esperança, não vai ser, ou se for, vai ser benigno. Então isso nos deixou bastante preocupados, né? Tinha apenas 3 meses de vida, 2, perto de 3 mais ou menos. Quando a gente teve realmente a confirmação do diagnóstico que era câncer e era maligno, então ali foi, acho que o momento mais difícil. Naquele primeiro momento, o Dr. Luiz sentou, conversou comigo, explicou como era todo o processo, né? E quando ele falou que realmente era um câncer, depois ele explicou como é que seria tudo. Foi bastante... Tudo que ele falou depois daquilo, eu não entendi nada, eu não escutei nada. Eu fiquei só olhando para ele. Eu estava tranquilo ali, naquele momento, assim, fora, mas por dentro eu estava todo destruído, né? A notícia, né? Eu acho que quando chega, você não sabe como é que você vai se preparar, você não sabe o que esperar. Você sempre imagina e pensa o pior, né? Porque o câncer é uma doença que a gente não espera que aconteça com a gente, com os nossos, principalmente com os nossos filhos, né? Então, a primeira notícia foi muito pesada de uma amputação. Choros, medos, inseguranças, negação. O meu maior medo. O meu primeiro maior medo era meu filho ficar sem um braço, né? E o segundo maior medo foi quando ele passou 18 dias na UTI. Que eu pensei eu acho que eu ia perder ele ali. Eu me agarrei ali nos pés de Deus, nos pés de Maria. Quando a gente deu uma possibilidade para eles, depois do que a gente fez a biópsia, a esperança deles foi muito grande, foi renovada a esperança. Minha preocupação quando a gente recebeu o diagnóstico que ele ia ter que fazer quimioterapia era essa. Como ele iria ficar, porque a gente sabe que um tratamento de quimioterapia é muito agressivo. Então, assim, por ele ser muito bebezinho, muito pequenininho, eu fiquei muito preocupada dele não suportar a quimioterapia. Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Eu tinha esse medo, porém eu sempre tinha a esperança de que ele iria passar por tudo isso e lá na frente a gente vai poder contar tudo isso para ele. Começamos o trabalho com quimioterapia. Nas primeiras quimioterapias ele já apresentou resultado, já teve uma diminuição de volume. Para vocês terem uma noção, ele chegou com uma circunferência de 18 centímetros de braço. Aqui ele tinha 14 ou 15. Hoje a gente tem os 2 braços com a mesma circunferência. Então esse trabalho de químio dele deu muito certo. E você vê, conforme o tumor vai reduzindo e o pai e a mãe vai vendo, eles vão criando mais força cada vez mais de estar nesse trabalho com a gente, ajudando a gente, porque a gente precisa dos pais também. A gente está no início do fim, né? A gente terminou o tratamento da quimioterapia e agora é só fazer uma cirurgia. Assim, a gente está bastante animado com todo o processo. Mas olha isso, de uma amputação para uma cirurgia para tirar um pedaço de um tumor menor, que não vai trazer lesões para ele. Pode ser que ele tenha que fazer uma fisioterapia, uma reabilitação? Sim, pode acontecer. Mas a diferença da vida dessa criança com relação a uma amputação e no caso, vamos supor que precise de uma fisioterapia, é completamente diferente para a vida dele. Isso vai mudar totalmente a autoestima dele quando ele crescer,
as atividades. Vai ter uma vida como qualquer outra criança que não teve câncer. Sim, a gente vê tranquilo Pedro tendo uma vida lá na frente, né? Fazendo a faculdade, passando pelo período de escola, né? E mais do que tudo, eu e a mãe, né? A gente proporcionar todos esses momentos para ele, né? O pessoal daqui do ICI acolheu bastante, explicou bastante, assim. Então, assim, a gente se sentiu bastante acolhido, bastante abraçado, né? E a gente fez com que a gente deixasse mais leve, ficou mais leve o processo. O acolhimento que a gente teve fez com que isso se tornasse uma situação mais fácil. Ele é uma mistura, mas eu creio que ele puxa mais um pouquinho para mim. Mas ele é uma mistura. Tem dias que ele está parecido mais com o pai, tem dia que está parecido mais comigo. É uma mistura. Eu acho que esse histórico de ser galego, ser branquinho, acho que vem do meu pai. Agora, a fisionomia é muito a mãe. Pedrinho, sempre que a gente vem para cá, ele se encanta com as coisas dos médicos. Então, assim, possa ser que no futuro ele escolha essa área da saúde. Eu imagino, acho que algum dia, né, ele pelo menos exercendo alguma função na área da saúde. Não só pelo que ele passou, né, vem passando ainda, mas que eu vou dar esse direcionamento para ele, para que ele possa ajudar outras pessoas. Aqui eu tenho uma lembrança para vocês. A conversa era sempre uma projeção. Como que ele vai ser? Vai ser mais parecido com a mãe, parecido com o pai. E olha que não era uma briga, não. Isso era para ninguém discutir, não. Né? Mas era uma curiosidade. E, na verdade, eu estava do outro lado aqui, estava desenhando justamente. Pedrinho. Agora decidam quem vai abrir. Daí, atrás dessa folha. Aqui? Sim. A projeção dele com 18 aninhos. Olha, mamãe, que lindo. A gente vê a imagem, a gente... Projetem justamente isso, ele saudável. Com certeza. 18 aninhos, no mínimo. Gostou, mamãe? Gostou, não foi, Pedro? Nunca percam a fé. Em primeiro lugar, não percam a fé jamais.